Fala galera, eu sou o Marcos Hiroshi, hoje é o meu primeiro vídeo de conteúdo aqui no canal. Antes de mais nada, espero que vocês gostem, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história na fotografia. Deixa eu ver. Bom, contar um pouquinho da minha história na fotografia, eu não posso deixar de contar a minha época de 2008 e 2009. Foi um ano que eu tava literalmente perdido, eu não sabia o que eu queria da vida. Sabe quando você trabalha, só que você não se encontra e você não tem tesão, literalmente, com o que você faz? Na época eu já trabalhava com a parte de marketing, comunicação e tudo mais, só que eu ainda não tinha me encontrado literalmente. Hoje eu também trabalho com marketing, comunicação, parte de criação, só que eu precisava de algo que, sabe, me despertasse uma paixão de fato. Em 2011, que eu já tava com a minha esposa, né? A gente tava, se eu não me engano, namorando ainda, né, Gabi? Sim. Ela iniciou um trabalho aqui no restaurante, né? Ela trabalha com danças árabes. Se eu não me engano, ela ficou uns 2 anos. E nesse processo, o restaurante era novo aqui na região. Eu iniciei ajudando também com eles. Com o quê? Com foto. Só que na época eu nem tinha câmera, foi com foto de celularzão mesmo, e eu fui começando a tirar foto dela, dos clientes, do restaurante pra divulgar nas redes sociais, isso naquela época em 2011. Só que nisso eu falei pra Gabi, falei, amor, vou comprar uma câmera e ver no que dá, entendeu? Aí eu saquei, peguei minha primeira câmera, eu fiz alguns ensaios delas, bizarros, inclusive eu vou ver se eu consigo pegar, a gente tem essas fotos, né? Eu vou pegar pelo menos umas 3 fotos dessas. Em 2012 isso já, eu comecei a fazer alguns ensaios, alguns rabiscos com a Gabi, e eu tinha muita ideia na cabeça, só que eu não tinha nada de técnica, porque, recém-introduzido aí no mundo da fotografia, comprei a câmera e meti as caras, entendeu? Só que eu precisava ainda de tempo e conhecimento pra absorver mais técnica, né? E, cara, fotografia, esse é uma das coisas que me deixa, cara, com tesão, porque é uma coisa que você tá sempre aprendendo. Não sei se dá pra ver aqui, tem uma tela. Essa parede a Gabriela quer me matar, porque é uma anotação em tudo quanto é parede, porque é uma coisa que te vicia. Então quando você trabalha com algo que você ama e te vicia, aquela fome de aprender todo dia coisa nova, é diferente. E a fotografia me trouxe isso. E nessa época, em 2012, quando eu já tava com a câmera, eu comecei a fotografar ela no restaurante, ela dançando e tal, fazendo algumas coisas. Na época eu já também, como eu falei pra vocês, eu já trabalhava com um pouquinho de marketing, né, e tudo mais, fazia uns rabiscos. Só que os clientes começaram a perguntar se eu trabalhava de fato com aquilo, porque eles viram um cara lá, japonês, com câmera e tal, e falaram, meu, o cara deve trabalhar com isso. E de fato, assim, eu tava testando. Só que daí eles me perguntaram, e aí, você fotografa e tal? Na época não tinha cartão, não tinha nada, nem rede social, só tinha uma câmera na mão. E aí eu falei, cara, eu vou e faço, que precisa, aniversário infantil, aniversário, sei lá, qualquer coisa que tivesse, eu ia pra fotografar. Então, inicialmente, quando a gente tava lá, a Gabi tava dançando e eu fotografando ela, as maioria das coisas que chegavam pra mim como solicitação dos próprios clientes do restaurante era de aniversário infantil, festas bem pequenas, assim, não era festa de 15 anos, né? Porque, na hora que eu falava de festa de 15 anos, a minha perna já tremia, porque eu nem tinha muita experiência na época. Mas eram alguns aniversários pequenos, em casa e tudo mais. E alguns ensaios, você fotografa nenê, fotografa família, fotografa casal. E nessa eu falava, vou, e cara, literalmente eu fui aprendendo na prática 200%. Porque eu saía pro ensaio, eu tinha aquele primeiro contato com a pessoa, que aí que veio esse meu, assim, o ápice do meu prazer na fotografia, que é o contato com as pessoas, essa conexão. Eu acho que é uma das coisas mais importantes no meu trabalho. Então, assim, lá eu já comecei a ter esse contato com o público, né? Então eu saía no restaurante, começava a andar entre as mesas, né? Até mesmo a pessoa perguntava, criava uma amizade, essa mesma pessoa voltava no outro final de semana e aí ela acabava me chamando pra fazer uma foto de ensaio. E nisso foi criando meio que, não sei, virou uma chave na minha cabeça de algo que eu posso dizer pra vocês que seria falar com as pessoas, conectar com as pessoas.
E isso foi evoluindo de uma forma assustadora, assim, porque eu comecei a literalmente amar a fotografia, não me ver mais fazendo outra coisa. Só que eu precisava estudar, eu precisava trabalhar, né? A fotografia na época não pagaria as minhas contas. E eu já tava, né, amor? A gente já tava meio que pensando em casar, sei lá, construir uma casa. A gente, tinha uma caixa aqui no meu quarto, que é esse quarto, inclusive. Na época eu morava com os meus pais. E a gente tinha planos, só que não tinha ideia de como que eu poderia alcançar, né, o sucesso, porque o sucesso é relativo. O sucesso, a gente não pode só pensar que é sucesso financeiro. Sucesso é quando você se encontra com algo que você gosta de fazer, e no meu caso é a fotografia. E nessa época as coisas foram acontecendo meio que naturalmente. As pessoas foram me chamando, eu fui fazendo, eu fui aprendendo, fui me conectando com as pessoas, entendendo o que elas queriam, né? Graças a Deus, mesmo nessa época que eu tava bem amador, nunca tiveram reclamações. Graças a Deus eu consegui entregar um trabalho legal, mesmo sendo um trabalho bem básico. Porque de fato, quando você começa na fotografia, você começa com um trabalho básico, né? Você aprende ali o triângulo de exposição e tudo mais, né? Qualquer fotógrafo que vê esse vídeo vai entender essa questão. A parte técnica é mais ou menos conexão em relação a carro. Você tá lá no CFC, você aprende a dirigir e também, né, aprende a parte mecânica do carro, controlar o carro e o trânsito. A câmera fotográfica é praticamente a mesma coisa. Primeiro você aprende a câmera, depois você aprende a visualizar ao redor para ver o que é fotografável e o que não é. Só que nessa época era literalmente quando você aprende. Se você que tá vendo esse vídeo está tirando a carta, no meu caso, tipo, meu cunhado tá tirando a carta agora. Cara, é impossível você, se você não tem a prática, você olhar pro pé, olhar pro trânsito, olhar pro farol, olhar pro carro, olhar pro cachorro que tá vindo, você se perde. É praticamente a mesma coisa com a câmera. Então até você fazer de forma meio que intuitiva, mexer na câmera para que ela responda aos seus comandos e você consiga dar o resultado que você quer ali com a cena que está na sua frente, né? É um pouco complicado, isso demora um pouquinho, isso tem que ter um pouco de paciência para quem quer entrar na fotografia. E eu tive paciência, mas ao mesmo tempo eu fui meio bitolado. Todo dia eu estudava, todo dia eu aprendia e fui evoluindo. Nesse período de, sei lá, 4, 5 anos fotografando, trabalhei de outras situações também, trabalhei numa instituição de ensino de São Paulo, fui garimpando, conhecendo pessoas. Nessa época eu fui me conectando com muita gente, conhecendo muitas histórias, e isso foi me dando mais prazer ainda em querer fotografar essas pessoas. Eu tinha gosto de falar que eu fotografava e tal, porque eu queria aquela oportunidade de conhecer a história dela e fotografar ela. Então, nesse período que eu trabalhei nessa instituição, chegou um ponto que eu fui promovido de cargo e tal, né? Mas já estava num período, um pouquinho antes da pandemia, que eu já estava assim, meio que querendo fazer de fato o que eu gosto, o que eu, sabe, aquilo que eu me entrego de verdade. E, bum, veio a pandemia, entendeu? Nessa pandemia, né, como a grande maioria das pessoas, eu fui varrido no mercado. E não fiquei triste, por incrível que pareça. No segundo dia, depois que eu não tinha mais trabalho, né? Não estava mais contratado, lembra, amor, disso daí? No segundo dia eu fiz uma relação gigante de pessoas que eu poderia entrar em contato, né? Pra possivelmente, né? Pessoas que têm network e tudo mais, pra arrumar, sei lá, alguma situação de trabalho, enfim. Só que nesse período aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu peguei a câmera literalmente na mão e fui pra cima. Eu não precisei encostar nessa folha de contatos que eu tinha pra possivelmente perguntar por possibilidade de trabalho, oportunidades, enfim, né? E aí as coisas foram, não sei, acontecendo de uma forma que eu só tenho a agradecer nesse período, literalmente. É péssimo a gente, né, evoluir, né, com situações drásticas como a gente tá, mas eu acredito que a gente sempre evolui na dificuldade. Então eu me vi assim, meio que sem saída no que eu poderia fazer. E eu fui trabalhando, fui divulgando, fui mexendo nas minhas redes sociais, dando upgrade no meu site. Nesse período as coisas aconteceram, né? Na época eu trabalhava nessa instituição de ensino, eu já meio que trabalhava meio que 2 períodos, né? Trabalhava lá, mas também aos finais de semana fazia muitos ensaios.
né? E nesse período eu já estava com uma técnica um pouco mais apurada. Só que eu ainda não trabalhava só com fotografia. E nesse período, literalmente um dia depois que eu decidi, olhei pra mim mesmo e falei, cara, eu vou trabalhar com o que eu amo fazer e eu acredito. As coisas aconteceram. Então começou a pipocar muita solicitação de ensaio, muita solicitação de evento. E eu literalmente nem acreditei, né? Porque tava no período de pandemia e as coisas aconteceram. Então eu fiquei muito feliz com isso. Nesse processo que eu fui amadurecendo como profissional, eu entendo que todo o processo que eu tive me preparou para esse momento. Um momento que eu tô falando literalmente com vocês, porque não é fácil. Eu fiz algumas vezes isso na instituição onde eu trabalhei, só que você fica muito inseguro, você fica, e aqui eu tô falando com a câmera que infelizmente não tem o display que dá pra se ver. Então você só fica olhando uma câmera preta com uma bolinha, parece alguém te olhando e é complicado. Só que eu sinto que tudo o que eu fiz me preparou para esse momento, para, sei lá, conversar com vocês, passar um pouquinho do meu conhecimento, porque eu penso que sempre a gente tem que aprender, sempre a gente vai aprender, nunca a gente vai saber tudo. Eu nem gosto muito de pessoas que acham que sabem de tudo e tal, e são donos do saber, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Bom, e eu também entrei em contato com alguns amigos, alguns profissionais da área, para poder também compartilhar o conhecimento deles aqui no canal. Com certeza teremos algumas colaborações especiais aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Não deixa de ativar o sininho das notificações, se inscreve no canal, senta o dedo aí no like e é isso. Beijo, tamo junto!